Bem-vindo, bem-vinda a este canal espírita, onde você conhece as principais obras da doutrina espírita, apresentadas, sentidas e comentadas com profundidade. Hoje vamos falar de uma obra que toca o coração e expande o entendimento sobre nossa jornada espiritual. É o livro Entre a Terra e o Céu, psicografado por Francisco Cândido Xavier, com mensagens trazidas pelo espírito André Luiz. Imagine-se caminhando entre dois mundos, o visível e o invisível. Você já parou para pensar nessa conexão? O que nos une à vida além do corpo físico? Essa é a essência desta obra. Ela faz parte da coleção A Vida no Mundo Espiritual, uma das mais impactantes da mediunidade brasileira. Escrita em 1946, em pleno pós-guerra, num tempo de reconstrução material e espiritual. Foi num pequeno quarto em Uberaba que Chico Xavier recebeu essas lições de amor e luz. André Luiz, o autor espiritual, era um médico desencarnado que estudava a vida além túmulo. Ele via de perto como os sentimentos, as escolhas e até mesmo as mágoas continuavam influenciando quem já havia partido. E ele trouxe isso tudo para cá, através de histórias simples, mas profundas. Histórias de pessoas comuns que carregavam dentro de si feridas que não cicatrizavam nem mesmo na morte. Precisamos desculpar os outros para que os outros nos desculpem, disse certa vez Antonina, uma personagem central. Quantas vezes seguramos rancor, achando que estamos protegendo o coração? Mas a verdade é que guardamos peso, não paz. Esse livro nos mostra que nossa alma continua viva, vibrante, mas também ferida se não cuidarmos dela. E muitas dessas feridas são reencarnações esperando acontecer. Por isso, o tema da reencarnação é um dos pilares deste livro. Veja o caso de Júlio, um menino que nasceu novamente na mesma família onde causara tanto sofrimento. Sua mãe, Zulmira, ainda carregava culpa por ter sido negligente com ele numa vida anterior, e agora, diante dele outra vez, tinha a chance de reparar, amar, recomeçar. Isso me fez refletir. Quantas vezes na sua vida você já teve uma segunda oportunidade disfarçada de repetição? Um relacionamento que voltou, uma situação que parece familiar demais? Será coincidência ou uma nova chance? Outro tema forte é a lei de causa e efeito. Como diz André Luiz, ninguém pode trair-lhe os princípios. A bondade divina nos assiste de múltiplas maneiras, amparando-nos o reajustamento, mas em todos os lugares viveremos jungidos às consequências dos próprios atos. Parece duro, mas é justiça. Não há castigo divino, há consequência natural das nossas escolhas. E essa lei age tanto aqui quanto lá. Mário Silva, outro personagem, vivia preso ao ódio por Lina Flores. Ela era sua ex-noiva e ele achava que ela o traíra. Na vida espiritual, eles se encontraram novamente. E ali, diante da dor dela, ele precisou enfrentar o próprio coração. Clarencio, o mentor espiritual, lhe disse: apaga a labareda de ódio que te requeima o coração. Deixa que nova compreensão te beneficie a alma ulcerada. Quantos Mários existem hoje entre nós? Pessoas carregando mágoas pesadas, sem saber que estão machucando a si mesmas. Perdoar, então, não é fraqueza, é força de quem quer seguir adiante. E esse perdão não precisa ser dado por bondade alheia, mas pela própria saúde interior. Há um momento no livro em que Hilário, um dos companheiros de viagem, pergunta: por que salvar-lhe o filho se experimentava ímpetos de incendiar-lhe a casa? E ali surge a resposta de Antonina: as mãos que curam não podem ferir. Que frase poderosa! Se somos capazes de ajudar, como podemos desejar prejudicar? Ela falava como mãe, como esposa, como alguém que aprendeu que o amor é a maior medicina. E isso tem tudo a ver com a vida cotidiana.
Quantas vezes você já quis ajudar alguém, mas estava irritado, cansado, magoado? E aí, no meio da confusão, veio uma voz interior lembrando: você veio aqui para servir, não para julgar. É isso que o Espírito André Luiz quer nos ensinar com cada página. Servir é o grande propósito, no mundo espiritual como no terrestre. E a família é um dos primeiros campos de serviço. Uma das partes mais emocionantes do livro é quando Antonina pergunta ao filho Haroldo: quando tem sede, preferiria beber a água escura de um cântaro recheado de lodo? E ele responde: ah, não, isso não. Escolheria água pura, cristalina. Ela sorri e completa: pois é assim com as ideias e sentimentos. Devemos buscar o que é limpo, o que eleva. Que analogia maravilhosa! Quantos de nós bebem ideias tóxicas, alimentam sentimentos ruins só porque estão disponíveis? O livro nos lembra que devemos escolher ser sempre melhor, mesmo quando dói. E essa escolha começa em casa, na família, onde tudo começa e tudo volta. Em outro trecho, Clarencio diz: antes de tudo, deve nossa irmã merecer-nos a maior veneração pelo bem que pratica. E quanto ao modo de interpretar a vida, não podemos nos esquecer que Deus é nosso Pai. Uma frase que ecoa como um mantra: Deus é nosso Pai. E isso muda tudo. Quando sabemos que somos filhos de um mesmo Pai, que nos ama incondicionalmente, ficamos mais leves, mais humildes, mais fraternos. E é isso que o livro busca: nos aproximar uns dos outros, da nossa essência, do Criador. Há um capítulo inteiro dedicado ao diálogo entre igrejas. E diz isso de forma delicada: auxiliemos as igrejas antigas, em vez de acusá-las. Todos somos filhos do Pai Celestial. Que mensagem atual, não é mesmo? Num mundo tão dividido, precisamos lembrar que todos buscam a luz de formas diferentes. E enquanto uns rezam, outros meditam. Enquanto uns cantam, outros servem. E todos, de alguma forma, louvam. Ao longo do livro, vamos acompanhando histórias de pessoas que passam por provações, que carregam culpas, que buscam redenção. E todas elas têm algo em comum: esperança. A esperança de mudar, de crescer, de renascer. E é isso que nos move. É essa chama que mantém o coração pulsando mesmo na escuridão. Certa vez, Antonina faz uma oração silenciosa e pede que a família continue unida. E termina com uma frase que me marcou: que possamos, enfim, ser mais irmãos uns dos outros, no cultivo da paz, pelo esforço no bem. Irmãos uns dos outros. Que bela definição de humanidade! E é isso que eu te convido a refletir hoje. Como posso ser mais irmão? Como posso cultivar a paz não só dentro de mim, mas também ao meu redor? Este livro não tem heróis, não tem anjos inabordáveis. Tem pessoas comuns que erram, sofrem, mas também aprendem. E talvez seja isso que o torna tão especial. Ele nos mostra que não precisamos ser perfeitos para sermos bons. Que o importante não é nunca cair, mas levantar sempre. E que por trás de cada dor há uma oportunidade de crescimento. Se você chegou até aqui, agradeço de coração. Se esta mensagem tocou o seu coração, deixe um comentário abaixo. Compartilhe com quem você sabe que precisa ouvir isso hoje. E se inscreva no canal, ativando o sininho para receber notificações de novos vídeos toda semana. Até a próxima jornada espiritual! E que Jesus ilumine seus passos. Muita paz!